Fala um pouco sobre esse teu trabalho de fotografia, assim. Nesse desemprego e tal, eu comecei a procurar alternativas para conseguir sobreviver, né, tal. Antes da transição, eu trabalhei como arte educadora, eu cheguei a fazer comecei uma graduação em História da Arte, fiz um ano na Unifesp e tive que sair porque as condições de permanência nessa universidade eram muito precárias. Enfim, transicionei e tal, e eu queria, de alguma forma, resgatar essa experiência, porque eu sempre gostei muito de arte. E eu percebi que, muito antes de querer realmente fotografar, de querer ser fotógrafo, enfim, trabalhar com audiovisual, a fotografia ela estava sempre muito presente no meu processo de transição. Eu me descobri muito por causa da forma como eu me fotografava. Sim. Né? E aí eu revendo as fotos que eu fazia antes, sempre foram fotos muito artísticas, assim. E aí a única coisa que eu tenho disponível para me poder fotografar é o celular. E aí eu descobri que existe um ramo de fotografia, um nicho fotográfico, que é a mobigrafia, que é a fotografia com o celular. Que tem pessoas que estão pirando muito nisso hoje em dia. E aí eu resolvi, eu falei, agora eu descobri a fotografia. Vou unir o útil ao agradável. Exatamente. Eu descobri a fotografia por causa da transição. Tipo, na verdade foi por uma coisa ruim que foi depois que eu fui agredido. E eu usei a fotografia como uma forma de expressão. Sim. E também foi pelo celular, que ficou uma fotografia maravilhosa. Sim. E depois disso eu fiz, não, é isso que eu quero fazer pra vida. Sim. Teve uma situação, por que eu falei que a transição começou antes de eu perceber que ela começasse? Porque quando eu estudava na Unifesp, eu tinha cabelo, eu era cis ainda, era um menininho, eu tinha cabelo comprido. Um dia eu fui pro cinema com uma amiga, e aí eu tava com o cabelo compridão, eu tava com uma bolsa feminina, eu tava com uma blusa de lã rosa, que cobria, tudo aqui assim, e um shortinho curto. Acabou o filme, a gente foi no banheiro. Eu fui entrar no banheiro masculino. Quando eu entrei, o rapaz que estava lá dentro olhou pra mim e falou assim: moça, esse é o banheiro dos homens. E eu fiquei meio assim, sério isso? Eu achei que era uma brincadeira no primeiro momento. Aí eu ignorei e fui pra cabine. Quando eu entrei na cabine, estava saindo o senhor da outra cabine, olhou pra mim assim e falou: que eu não tenho preconceito, né? Mas aí, ver essas mulheres entrando no banheiro dos homens já é demais. Eu falei, gente, não é possível que tá todo mundo me vendo como mulher. Eis que eu vou, aí eu fiquei desnorteada, aí eu fui pro espelho pra prender o cabelo pra ver se eu ficava mais tranquila ali dentro. Um rapaz entrou pela porta do banheiro, me viu no espelho e falou: eita, esse é o banheiro das mulheres. Nisso eu pirei depois desse dia. Aí eu tirei uma foto do jeito que eu tava e postei na internet fazendo um texto de tudo que isso me acarretou, assim. Foi assim que começou a transição, sabe? Eu percebi que eu já estava transicionando e eu não estava percebendo. Sim, você não estava percebendo. Precisou de outros assim. Sim. Né? Isso foi legal. Nem todos têm essa sorte. Isso é legal. Isso foi legal, muito. Mas é isso aí. Então, Gil, me fala, o que é que você acha no atual cenário dos movimentos relacionados ao movimento LGBT? Fala o que é que você acha de todos esses movimentos, tanto dos homens trans, das mulheres trans, desses movimentos. Se você acha que... O que é que você está achando? Tem pessoas que estão no movimento e tem pessoas que só querem falar que estão no movimento. Sim. Hoje em dia, existe uma certa banalização do que significa militância, assim, né? Tem gente que só faz textão na internet e se diz militante. O que é militância, né? A minha visão é de quem vem do movimento social, né? De quem eu não estou mais, mas eu vim do movimento social. Então, a gente vem aí de 10 anos pra cá tendo vários avanços em relação a políticas públicas, né? Que eu acho que são uma das principais lutas, assim. Sim.
Mas hoje em dia existe também uma parte que eu reconheço a importância de quem está trabalhando no campo das ideias. Eu acho isso importante e acho o papel da internet nesse sentido importante. Sim. De quem propõe debates, né? Propõe novas ideias. Porque abre um campo de visão, né? Sim, sim. E isso eu reconheço a importância, assim, mas eu vejo isso, assim, tem a questão do movimento social, que hoje em dia existe acho que no geral, um certo desencanto político, né? Então as pessoas às vezes desacreditam, não veem graça, ou não se apropriam do que é o movimento social, né? Sim. E aí acabam buscando outras formas de militar ou de atuar politicamente no mundo, né? O que também é bacana porque aí você vê outras possibilidades, né? Como eu disse, né? Quem está trabalhando, por exemplo, fazendo vídeos pro YouTube. Sim, lógico. É uma outra maneira, é um outro tipo de voz, é uma outra maneira de chegar à informação. Sim. Né? É diferente, tem pessoas que estão ali todos os dias debatendo com os políticos, com os governantes e tal. São importantes, entendeu? São pessoas assim super importantes, porque tem que ter essas pessoas, porque senão a gente não consegue as coisas. Mas também tem que chegar à informação. Sim. Muitas dessas pessoas que estão ali caminhando, elas não têm tanto tempo, e cada um luta da maneira que, né, que dá. Sim. É mais ou menos isso. Né? Isso. Mais uma perguntazinha. Puxando, né? Puxando. Muitas mulheres trans e travestis sofrem com machismo? Sim. Polêmica. Mais polêmica, porque assim, não que eu queira polemizar, porque nós já polemizando, porque a gente vê muitas vezes mulheres trans e travestis não envolvidas no feminismo, por assim, ser excluída do feminismo. É louco porque assim, eu tava pensando nisso esses dias. Pra gente, quando a gente transiciona, existe uma imposição de feminilidade, sabe? Que é uma imposição extremamente machista. A gente é hipersexualizado o tempo todo, isso é muito machista. O próprio fato da gente ser considerada tão abjeta também é uma questão machista, de ver a feminilidade trans de um jeito marginal, sabe? Marginalizado, objeto. E é misógino isso também, né? E aí eu vejo que existe várias questões que convergem com a luta feminista, mas por que as travestis não estão ali, né? Eu, em determinado momento, cheguei a me aproximar, inclusive, da militância de mulheres lésbicas e bissexuais. E não há presença de mulheres trans ali. Por quê? Porque a transfobia acaba sendo uma luta... Eu entendo isso, né? Posso estar falando besteira, mas eu percebo que as meninas priorizam a luta contra a transfobia porque é uma questão mais urgente. Porque é por isso que elas morrem. Então, até entender que ela sofre machismo, ela já morreu por conta da transfobia, sabe? Não é que ele não exista, mas perceber isso e lutar contra isso, sabe? Às vezes a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com uma mulher que é cis, mas que é negra, sabe? O racismo, é lógico que ela vai sofrer desde sempre o machismo, mas às vezes acaba havendo uma priorização da luta contra o racismo, porque é o que tá matando, sabe? Então, coletivamente, acaba que a luta contra a transfobia acaba sendo muito mais priorizada e não significa que não existe uma prática feminista dentro da militância de mulheres transexuais e travestis, sabe? Não significa que isso também não seja uma luta feminista, porque são mulheres que estão unidas, lutando pela sua existência, né? Então é uma luta feminista também. É claro que também tem aquela coisa, hoje em dia existe o transfeminismo enquanto norteador teórico, assim, mas não é uma coisa que a gente acessa facilmente. Então tem essa questão da acesso à informação também, que é precário. E tem o lance também, né? O que você acha das radicais? Das hard feminine? Pegou pesado ele. Toma, bebê, chega engolindo seco agora. Eu já tive problemas, né, como todas as meninas que estão se expondo na internet. Já passei por diversas exposições. O que eu percebo é que existem dois tipos de feministas radicais.
as feministas radicais que assim se autodeclaram sem mal saber o que é um feminismo radical, de fato. Que são as meninas que estão aí na internet fazendo coisas extremamente fascistas. Exato. Presta atenção. Extremamente fascistas, assim, expondo um ódio que é desumano contra pessoas que estão sofrendo muito mais do que muitas delas. Verdade. E existem as feministas que se auto-organizam dentro de um feminismo que é voltado para a mulher lésbica cis. Eu tenho pessoas muito próximas, meninas muito próximas a mim que militam dessa forma, né? Nunca tivemos problemas, assim. E também existe aquela coisa, né? Quem realmente se dedica à vertente radical e estuda isso, a questão existe uma compreensão do que é gênero. Dentro dessa compreensão do que é gênero é uma estrutura de opressão que é baseada na divisão sexual do trabalho. Então, se entende que o gênero ele é determinado de acordo com o sexo biológico. Né? E isso eu já discordo porque eu entendo que o sexo biológico ele não é um fator material. O sexo biológico ele é uma ideia do que é o corpo. Sim. O sexo ele não existe por si, é uma ideia. Sim. Né? Sim. Então, acho que é a partir daí que eu penso a questão de identidade trans. E eu acho que se a gente vai trabalhar numa luta feminista, a gente tem que usar as categorias que fazem sentido hoje em dia. E aí não tem como você escolher mulheres cis-sexuais travestis, sabe? Porque o local que elas estão ocupando na sociedade, a forma que elas são oprimidas, não faz sentido no Brasil, que é o país que hoje mais mata travestis transexuais, você falar que mulheres trans e travestis são homens exercendo um privilégio masculino de se apropriar do que é feminilidade, sabe? É muito fora, é sem sentido, é pra quem não conhece, pra quem não entende, né? Cada um fala o que quer, sendo verdade ou não. Então, Gil, tem uma pergunta assim que tá assim na minha cabeça, eu não entendi muito, eu quero entender um pouco, talvez você me explique melhor. E para as pessoas também. Eu queria saber o que você tá achando assim dessa onda que tá rolando, dessa interrogação da destransição. Sim. Tive pessoas muito próximas a mim que destransicionaram e que partiram pro feminismo radical. Isso foi difícil, pessoalmente, porque foram relações importantes que foram rompidas. Mas eu não tenho nada contra quem destransiciona. Eu acho, inclusive, que é um passo importante a pessoa entender que ela buscava a transição como a resolução de algum problema, quando a transição não resolve problema nenhum. Só traz mais. Só mais. Exatamente. O que eu acho triste é ver algumas pessoas destransicionarem e adotarem uma postura que é incoerente com tudo aquilo que já foi construído politicamente por elas antes, sabe? É triste, assim, mas eu acho que a militância trans ela tá bem fortalecida para dar conta disso, assim, sabe? Para continuar. Eu acho importante também a gente pensar que as pessoas têm o direito de se arrepender. Com certeza. Faz parte de ser uma pessoa humana, você poder se arrepender das coisas que você faz na vida, inclusive de ter transicionado. A gente tem que ter o direito, a pessoa tem o direito de se arrepender. Entendi.